O anúncio de que Jair Bolsonaro escolheu o senador Flávio Bolsonaro para concorrer à presidência da República em 2026 arbitrou uma disputa familiar entre a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, os filhos do ex-presidente e encurralou outros presidenciáveis da direita, em especial o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Mesmo assim, aliados do governador acham que é muito cedo para dizer os reais efeitos da pré-candidatura do filho 01 do ex-presidente. É por isso mesmo que a gente faz a conexão com a redação de São Paulo do Metrópolis.com com o Vinícius Passarelli, um dos nossos repórteres dessa redação lá de São Paulo. Vinícius, muito bom dia, é um prazer te ter aqui no Acorda Metrópolis. É isso, né? Essa bomba do final do ano do Flávio, ainda mais naquela semana passada que essa briga dentro da família dos Bolsonaro chamou bastante atenção, da Michele saindo ali na frente, colocando o carro na frente dos bois, depois o Flávio Bolsonaro se colocando como pré-candidato para tentar, inclusive, diminuir, né, a ideia de briga da família. E, claro, outros presidenciáveis já começaram a falar, como o próprio governador aí de São Paulo, né? Oi, Natália. Bom dia a você, bom dia a todo mundo que nos acompanha. Exatamente, o governador de São Paulo falou, né, sobre esse anúncio da candidatura do Flávio Bolsonaro que foi divulgado na sexta-feira. E chamou atenção um pouco a demora que ele fez esse pronunciamento, né? Havia uma expectativa alta em relação a como ele se posicionaria, já que o Tarcísio, desde o começo do ano, ou a gente pode falar até desde o começo do mandato dele aqui em São Paulo, né? É tido como um nome favorito aí da direita, da centro-direita, para disputar essa eleição contra o presidente Lula no ano que vem. E o Tarcísio ele foi falar só mesmo na segunda-feira à noite, né? O anúncio aconteceu na sexta à tarde. O Tarcísio silenciou durante o final de semana, ele chegou a ter agendas públicas no interior de São Paulo no fim de semana, mas não falou sobre o assunto. E aí, finalmente, na segunda-feira à noite, também numa agenda pública ali do governo em Diadema, aqui na Grande São Paulo, foi questionado pelos jornalistas e finalmente falou sobre o assunto. E ele, como a gente já até esperava, e conversando com alguns aliados, né, nesse meio tempo, saiu em defesa do nome do Flávio Bolsonaro, reafirmou a lealdade que ele tem com o Jair Bolsonaro, com o ex-presidente, com a própria família, algo que ele sempre faz bastante questão de frisar, né, já que com uma certa frequência ele é colocado ali num certo desafio até pelo clã de ficar constantemente demonstrando essa lealdade. Ele reafirmou isso aos jornalistas, disse que o Flávio conta com o apoio dele, que tem muita lealdade ao Bolsonaro, que por sua vez escolheu, né, pelo menos por enquanto, o filho como seu representante nas urnas do ano que vem. Mas também chamou um pouco a atenção, além dessa própria demora e essa hesitação, digamos, em declarar esse apoio ao Flávio Bolsonaro, que foi um apoio de certa forma tímido, embora ele tenha falado que estará junto com o Flávio, disse que o Flávio tem uma grande responsabilidade a partir de agora, ele fez questão também de dizer que o Flávio se junta a outros nomes, especialmente esses governadores de direita que já têm se colocado como pré-candidatos. Ele citou nominalmente o Ratinho Júnior, né, o governador do Paraná, que é do PSD, também o Ronaldo Caiado, do União Brasil, que é o governador de Goiás, também o Romeu Zema, né, o governador de Minas, que encerra seu segundo mandato no ano que vem e também é pré-candidato à presidência da República. Ele citou esses três nomes, dizendo que o Flávio, a partir de agora, se junta a eles como postulantes da direita, do campo conservador, enfim, para disputar a eleição. A gente até fez uma matéria no Metrópolis, o Ramiro, né, o outro repórter aqui de São Paulo, o Ramiro Brits, fez uma matéria enfatizando, a gente conversando na redação, notou um pouco até essa alteração do discurso do Tarcísio. Porque se a gente pega uns eventos que ele participou, coisa de umas 2 semanas atrás, ele tem participado de diversos eventos, né, especialmente ligados ao mercado financeiro, aos bancos. Ele enfatizava que a direita precisa ter um projeto único para apresentar o país nessa disputa contra o PT no ano que vem. Ele falava, né, naquele momento já que, né, o protagonista desse projeto ainda seria definido, disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro seria importante nessa escolha, mas enfatizou essa necessidade de união da direita contra o PT. Então ele sempre fala, é importante que a gente apresente um projeto para o país, um projeto
um projeto alternativo ao projeto que o PT hoje apresenta ao país, à população, e mas sempre enfatizando esse teor de união, né? Agora ele já modulou um pouco o discurso, defendeu essa ideia de que ter vários candidatos da direita no primeiro turno, até em termos de estratégia eleitoral, pode ser boa, pode ser bom, né, para a direita, dizendo que aí sim no segundo turno, num eventual segundo turno, esse campo se uniria. Então, embora nas semanas anteriores ele vinha enfatizando essa questão da união, com o anúncio do Flávio, ele não fez uma fala clara dizendo que este é o candidato da direita e todos devem se unir em torno dele. Ele enfatizou, portanto, a esses outros pré-candidatos, não se colocou, né, como ele já tem feito, mas também isso a gente também pontua na matéria, ele não falou que é candidato à reeleição em São Paulo. Isso pelo que eu lembro assim dessa cobertura diária do Tarcísio, sempre quando surge esse assunto de Flávio Bolsonaro, de eleição, de Jair Bolsonaro, ele faz muita questão, né, de enfatizar que é candidato à reeleição em São Paulo. Ele não fez isso dessa vez. Ele falou basicamente desse projeto aí da direita, nesse momento dividida em alguns candidatos, elogiou todos, disse que todos são qualificados, mas que é preciso ainda maturar um pouco para ter uma noção melhor de qual é a viabilidade eleitoral do Flávio Bolsonaro. E conversando com aliados próximos do Tarcísio, com o entorno do governador de São Paulo, a gente sente essa hesitação também entre esse núcleo duro do Tarcísio. Embora tenha havido esse anúncio feito pelo Flávio Bolsonaro de que ele foi o escolhido do pai, e depois essa própria fala pública do Tarcísio, conversando ali com a cozinha do Tarcísio, né, da pré-campanha, enfim, a gente percebe que ainda há, sim, um sentimento de que o Tarcísio lá na frente ainda pode ser, de fato, o candidato agraciado, digamos, por esse grupo político. Então, a novela não acabou, né, Natália? A gente vai continuar acompanhando e isso provavelmente vai se arrastar até o começo do ano que vem. O Tarcísio tem até abril, né, para deixar o cargo de governador, caso de fato ele queira disputar a presidência da República. Então, até lá, a gente ainda vai ver muito esse vai e vem ali do próprio governador e o seu entorno sobre as chances reais dele ser esse candidato ao Palácio do Planalto, Natália. E vai acompanhar isso por muito tempo, assim como a gente já acompanha, né?